Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender, tá? Brincadeiras à parte que eu tô rindo aqui, mas se você quiser dar umas boas gargalhadas, você entra aí na aba comunidade do canal. Tá rolando aí uma memelogia, né? A gente tá postando um meme aí todo dia. Isso é mais para agradar você, para quebrar o clima pesado que é o conteúdo aqui do canal, tá? Inclusive nós colocamos aqui a evolução das espécimes, né? Nós viemos dos rexanos veganos, né? Tiranossauro Rex, que comia alface. Que delícia! Então você vai ver a dancinha que eles fazem aí. Mas brincadeiras à parte, o conteúdo do canal é muito sério. Talvez o conteúdo mais sério da sua vida, porque diz respeito à sua salvação. Então, assim, não importa se você é multimilionário, não importa se você é pobre, não tem onde morar, a salvação é a coisa mais importante aos homens. E é o teu dever, né, salvar a tua família, fazer o máximo que você puder. Então o conteúdo ele é muito pesado. Só que eu não posso trazer uma pedra para você, meu irmão. Sua vida já é difícil o suficiente, né? Então a gente acaba brincando. Então você passa lá nos comentários lá para você rir. Tipo esse cara aqui, ó, olha só. Com certeza foi assim, né? Éramos todos jacarés e inventaram um som com uma vibração incrível. Aí botou a foto de um gatinho sorrindo. E aí, qual vai ser? Eu já falei sobre isso aqui, né? É alguns memes do canal. E aí, qual vai ser? Dá cagaço? Dá cagaço. São memes aqui já de velha vanguarda aqui do canal, né? Tenta lá, vai dar grau no céu, vai colocar Jesus na garupa, né? A gente tem memes aqui, coletando de memes aqui no canal, né? Então vamos lá, ele fala o seguinte, depois de escutar esse som, aprendemos a pular de lá para cá e nos tornamos muito mais inteligentes. Tudo começou com um tal de Macarena. Depois você passa lá. Brincadeiras à parte aqui, pessoal, mas o conteúdo é sério, tá? Inclusive, a pergunta aqui do rapaz aqui foi bem séria, bem séria. Então, se nós vamos responder as perguntas, você já sabe de praxe, né? Like, inscreva, ativa as notificações. E o meu trabalho está na descrição desse vídeo, se quiser conhecer, tá por lá. Aí o cara fala assim, Guilherme de Souza, a pergunta agora é séria, hein? Vamos lá. Humberto, qual foi o fruto proibido que Eva comeu e deu para Adão? É importante você saber qual fruto que foi. Porque se você não conhecer o fruto proibido, você vai achar que pode ser isso aqui, como pode ser uma maçã, né? Você vai, que fruto que é esse, né? Aí fala, foi uma fruta? Foi o SSO com a serpente? O que foi que aconteceu? Forte abraço, que Jesus te abençoe. Bom, vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nós temos aqui a antiga e a nova aliança. Existe adulteração na Bíblia? Existe. Nós passamos por grandes duas adulterações que não se encarregaram de modificar a Bíblia, mas de remover livros de cânon bíblico, tá bom? Concílio de Nicéia e teve um outro aqui que eu esqueci o nome aqui, que também foi removido alguns livros. Depois eu vou lembrar aqui no meio desse vídeo, tá? Mas praticamente é o seguinte, deixa eu explicar para você. A Bíblia, ela tem a sua finalidade. Por exemplo, Gênesis, tá? Apesar de ter sido escrito por todo aquele pessoal levítico lá, das tribos de Israel, tinha uma função para isso. Foi preservado, as sete chaves, tudo aquilo ali foi preservado, passado de antepassado, passado, cuidadosamente, tá? Também a nova aliança também foi, né, na época dos discípulos de Cristo, né, quando estava criando a igreja primitiva, por exemplo, Paulo, entre outros, os caras trocavam cartas, e aí eles eram um monte de apóstolos de Cristo escrevendo para as igrejas, muitas vezes em grego, e aí o pessoal juntava aquilo ali, e hoje, não hoje, mas antigamente com a igreja católica primitiva, eles comparavam os manuscritos, viam que eram basicamente iguais, correspondiam àquela data e formaram Lucas, Evangelho, Marcos, Mateus. Então, assim, tem a essência na Bíblia ali. Então você pode confiar na Bíblia. Você não pode... Existe adulteração? Existe, mas a qual preço, né? Então, assim, você pode confiar na Bíblia ainda. Você ainda pode confiar no que está lá. Nessas Bíblias mais novas, eu recomendo que você, para fonte de pesquisa, baixe a versão PDF mais antiga. Uma Bíblia antiga, por exemplo, a Vulgata católica, Antigona, Ferreira de Almeida antiga, King James antiga. Para quê? Para você, se for com base de pesquisa, para você ser mais assertivo.
Agora, como oração, não. Qualquer Bíblia, até o prezado momento, tá funcionando, tá? Então, lá em Gênesis, quando você pega assim o texto original, os pergaminhos original, o que é aquela fruto proibido? É isso aqui? Lá no texto original? Não, é uma fruta. Não é descrito veementemente como é essa fruta, os detalhes da fruta, o aroma da fruta. Não, não tem essa descrição. Essa descrição aparece num livro que não é cânon bíblico, que é o livro de Enoque. Mas é uma fruta que há de ser comida. E aí, como em Gênesis está como fruta, não tem como Eva ter feito com a serpente, tá entendendo? Então ali você já pega parte da Bíblia, você já cria-se desmistificação aí, tá, da cultura da Helena Blavatsky, que estão implantando aí no YouTube arduamente. Então esse é o primeiro ponto. Aí você falou o seguinte, ela fez com a serpente, aí você volta para o cânon bíblico original. Qual que é a palavra homem lá em hebraico, aramaico, né, que foi interpretada lá na antiga aliança? Se não me falha a memória, posso estar errado, você me corrige, mas é a palavra ish. E aí você vai lá ver Caim, ish. Caim representado como homem. Se Caim fosse representado como um largato, como um reptiliano, teria representações para isso. Ah, eu não acho que eles colocariam isso. Não, você não acha? Então por que eles colocaram que nasceram gigantes, giburins, lá em Gênesis 6? Se não, sério, você acha mesmo que se acontecesse algo extravagante, não estaria na Bíblia? Olha para você ver Gênesis 6, anjo coabitando com mulheres. Isso em Gênesis 6, através de um amparo tecnológico que nós vamos discutir aqui. Então criando o quê? Giburins, que foram gloriosos em sua época. O texto está lá como homens de desbravatura, de grande estatura, gigantes, na Bíblia, mas o texto correto é giburins, filhos de anjos caídos. E é um processo de hibridização, porque anjo, em teoria, não tem sexo, em teoria é energia, mas com o advento de equipamento, por exemplo, criação de equipamentos de deuses mesopotâmicos, cidade de Jericó, lá antigo, não só a cidade de Jericó, mas você pega aí Tubal-Caim, toda aquela cultura antiga ali, Irã, Abif, os caras ali, tá, já tinham conhecimento, tecnologia e já começavam a fazer processo de hibridização, tá? Então, disso aí que originou toda essa história louca. Você tem hoje, se você colocar no Google deuses suméricos e mesopotâmicos, você vai encontrar um deus que tem 4 asas, porque é asa de anjo, com um tipo de pinha na mão. Eu não vou entrar agora, um tipo de pinha. E aí ele está usando essa pinha numa árvore que parece um DNA. Exatamente isso. São tecnologias que foram usadas para a criação de gigantes em Gênesis 6, tá? Então o que acontece? Você tem aí Eva comendo de um fruto e não houve interferência do adversário até aquele momento da queda de saída saída do Jardim do Éden. O adversário vai fazer o quê? O papel do adversário é fazer com que o homem se revolte contra Deus. A verdade é essa. Então ele vai tentar fazer de tudo ali, né? Inclusive atiçou Caim para matar Abel, foi o adversário ali na orelha de Caim. Então ele vai fazer isso, mas especificamente isso aqui não. Então nós já resolvemos um problema que você perguntou aqui, tá? Aí você fala o seguinte, inclusive 2, né? Aí você fala o seguinte, o que aconteceu? Aí eu falo sobre essa criação. Então, qual que é o grande problema que nós temos hoje aqui na internet, tá? Qual que é o grande problema? Eu falo para vocês aqui o seguinte, eu não sou o dono da verdade, eu não sou a pessoa perfeita para ensinar, estou longe de saber a verdade, só que eu sou humilde para entender que eu não sei a verdade. Só que esses caras aqui no YouTube, eu não vou dizer o nome para não gerar contenda, eles afirmam que eles são a verdade. Eles afirmam de pé junto. Eles não dizem que eles são os seres gloriosos da verdade. Não, mas eles afirmam que eles não erram. Então os caras ficam assim, por exemplo, os caras falam uma coisa, tipo RH positivo e RH negativo aqui. Ficam falando, atiçando as coisas, como se eles soubessem a verdade. Como se realmente aquilo que eles falassem fosse a verdade. E a fonte dos caras é isto é, Veja, o Globo, tá entendendo? Então o que acontece? Eu não é que eu sou humilde, não, mas é porque eu reconheço que eu não sei a verdade. Agora os caras falam como se fosse a verdade. E aí tem uma porrada de canal aqui.
Mas não é um, dois, três, não. Eu tava olhando hoje, deve ter uns 40. Vai desde o pastor Antônio Júnior falando que chegou o anti-messias, que é o cara lá em cima, até gente lá embaixo. É um monte de gente inventando uma história muito louca. E aí, como eles não falam que é especulação, como eles não falam que aquele conteúdo é altamente especulativo, as pessoas acham que é verdade. Nós fomos doutrinados pela mídia, pela mainstream, a acreditar que tudo que todo mundo fala é verdade. É essa a verdade, nós somos doutrinados. É cara crachá, como o Severino lá da Praça Nossa. Cara crachá, cara crachá. Só que não é verdade. As pessoas mentem, os livros mentem. Eu mostrei aqui o livro Etidorpa, um livro de 400 anos, o cara mentindo, descaradamente. Se o cara 400 anos mentir, imagina hoje. Então assim, as pessoas não estão prontas para entender que as pessoas mentem. O tempo todo você está tomando rasteira. As pessoas passam a perna em você, mas quando você entra no YouTube, ali existe um acordo cordial que ninguém vai te fazer mal. Ali tem um acordo no YouTube de camaradagem que ninguém mente. Você acha mesmo? É o tempo todo gente mentindo ali. Cair no reptiliano, pré-existência, o Espírito Santo sendo mulher e fazendo com Deus. É o tempo todo colocando sincretismo e ecumenismo aqui. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com a sua fonte de conhecimento. Cara, eu sempre digo assim, a sua fonte tem que ser, primeira coisa, é a Bíblia? Não, é Jesus Cristo. Primeira fonte é aceitar Jesus Cristo em seu coração. Aceitar, porque o livro, se você não souber ler, e daí? Você, entendeu? A Bíblia não existia no passado, como é que os caras conseguiram encontrar a salvação? É Cristo. Depois que você aceitou Jesus em seu coração, a sua principal fonte de sabedoria tem que ser a Bíblia, não pode ser eu. Eu cago o peido em mim. Meu irmão, como eu sempre digo aqui, o dia do julgamento eu vou estar de joelhos, chorando, clamando por salvação. Então não venha pensar que eu sou lá grande coisa, não, que eu não sou não. Então assim, eu vou estar dessa maneira, só que eu sou humilde para falar. Esses arrogantes que se estipulam como donos da verdade vão estar de joelhos da mesma forma, só não estão falando. Então o que acontece? Não confie em homens. Eu estou te passando conhecimento, mas vá lá e pesquise. Corra atrás. Tá entendendo? Um conhecimento tão importante na sua vida não dependa só de mim. Corra atrás. Você vai pegar, você vai fazer uma escatologia bíblica, você vai encontrar a verdade. Então esse que é o problema. A gente tem hoje IAU, Iarua, Iarruxa, por causa de falta de pesquisa. Se o povo de Israel nem usa esses nomes, fala que é maldição, cara, qualquer cara que mora em Israel, quando você fala, eu tenho parente que mora, os caras, meu, que nome que é esse? Que vocês estão inventando aí no Brasil, vocês estão ficando doidos? Pois é, falta de comunicação, de pesquisa. É porque bate no Google, vê 2, 3 artigos, acabou. Né? Ninguém pesquisa a fundo. Então tem que tomar muito cuidado. Tá? Então, assim, a sua pergunta foi correta, tá? Corretíssima. Mas é aquilo, a gente tem que confiar na simplicidade da Bíblia. Não queira desviar da Bíblia, porque desviar da luz é ir para a escuridão. Tá? Desviar da luz é ir para a escuridão. A gente fala aqui de conspiração, essas coisas, mas é como o apóstolo Paulo dizia, a simplicidade de Cristo me basta. Se você quer ser salvo, viva uma vida de conhecimento simples. Não queira, porque ocultismo e ciência é a mesma coisa. A ciência foi construída embaixo do ocultismo. O pilar da ciência hoje em dia é ocultista. Então você toma cuidado com isso, tá? Bom, eu espero ter respondido a sua pergunta. Eu acredito que isso vai te orientar. Toma cuidado com aquilo que você assiste. Não existe a pessoa perfeita. Muita gente, por exemplo, eu assisto um cara chamado Caio Fábio, tá? Cara, ele é um cara nota 1000. A Bíblia, ele fala assim de forma boa, excelente. Dá para você estudar. Eu, por exemplo, não acredito no que ele fala. Eu pego e vou estudar. Só que, quando ele fala de política, eu já jogo fora. Eu não quero saber mais. Porque ali já fugiu da Bíblia para mim. O outro cara que eu gosto muito de estudar é o Daniel Mastral, tá? Que fala sobre Bíblia, ele tem uma excelente... Inclusive hoje eu assisti 3 horas de uma entrevista dele, 3 horas que eu fiquei hoje assistindo o Daniel Mastral. Só que ao mesmo tempo que eu assisto o cara, quando ele fala de fim dos tempos, de agenda Illuminati, não, meu irmão, isso aí já... Não é que você tá errado, nem que você tá paranoico,
mas isso aí já foge do controle. Você ensinar isso a seu rebanho é simplesmente apavorar, é afugentar os caras ali. Então, assim, não tem, sabe, a simplicidade de Cristo me basta. Então, é um cara, eu assisto. Um outro cara para você assistir, assim, nota 1000, esse, assim, não tem nada a reclamar, é o Luciano Subirá. É um cara, assim, que ele fala sobre Deus, sabe? É um dos poucos pastores no YouTube que eu realmente assisto. Luciano Subirá. E tem um conteúdo, assim, maravilhoso, sabe? Você aprende, não é como o pastor Antônio Júnior fazendo show do milhão ali, tá entendendo? Pastor Antônio Júnior tem muita informação positiva? Tem. Mas às vezes extrapola em fim dos tempos aí. Então, assim, tem a galera que nem tudo é perfeito. No meu canal, por exemplo, nem tudo é perfeito. Tem gente que vai consumir 50% do que eu produzo. Então, assim, a sua fonte tem que ser a Bíblia. Depois que você pegou a Bíblia, você está com dúvida, aí sim, aí você corre atrás. Ó, vou ver o vídeo desse cara aqui, mas agora que eu vi o vídeo desse cara, eu vou pesquisar mais. Vou ver uns 4, 5 vídeos, vou reestudar. Tá entendendo? Se você fizer isso, meu irmão, você não cai no engano. Você não cai no engano. Agora, se você tiver só uma fonte de conhecimento, já era. Já era. Então, assim, tenha primeiro Jesus, depois a Bíblia, depois você estuda, e aquilo que você não entender, você pega umas 4, 5 fontes. Reestuda para tentar aprender. Mas não fique baseando nos homens. Tá bom? Estou te ensinando a ser pescador. Não estou lhe entregando peixe. Estou ensinando a ser pescador para que essa geração a qual eu falo, verbalizo, possa me substituir no futuro aqui no YouTube. Para que se consiga pregar o evangelho, né? É o que eu espero aqui, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou o Humberto Volts, espero que você tenha entendido. Deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações, semeadura do canal. E se quiser conhecer o meu trabalho, tem um link na descrição, 50% de desconto, meu contato pessoal. E eu ensino para você até onde vai a Toca do Coelho, tá bom? E quem quiser corresponder alguma pergunta, comente aqui embaixo no campo dos comentários. Vou ficando por aqui, sou o Humberto Volts, forte abraço.